Fala galera do Palpite Futebol, começando mais o Palpite Futebol para esta quinta-feira, dia 10 de outubro aí galerinha. Separei aqui 18 jogos que vocês possam estar apostando, beleza? Antes de começar com os palpites aí, peço que se inscreva no canal e deixe aquele like, firmeza galerinha. Sem mais enrolação aí, vamos partir primeiro palpite de hoje, Brasileirão Série A, Avaí versus Vasco. A equipe do Avaí aí, jogando como mandante, é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 empates, 2 derrotas e 1 vitória. A equipe do Vasco aí, como visitante, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 4 vitórias do Vasco e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe do Vasco. O jogo de ambas as equipes marcam. Corinthians versus Atlético Paranaense. A equipe do Corinthians aí é uma equipe que jogando como mandante vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Paranaense aí como visitante vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 5 confrontos aí, 2 vitórias do Corinthians, 1 vitória do Paranaense e 2 empates. Partida que podemos cravar vitória com empate do Corinthians. O jogo acima de 1,5 gols. Flamengo versus Atlético Mineiro. A equipe do Flamengo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos jogando como mandante vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 4 vitórias e 1 empate. A equipe do Atlético Mineiro aí vem de 4 jogos sem vencer, jogando como visitante, 4 derrotas seguidas. Nos últimos 5 confrontos aí, foram 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória do Flamengo, o jogo acima de 1,5 gols. É a Europa aí, Euro, qualificação, Áustria versus Israel. A equipe da Áustria aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 1 derrota, 3 vitórias e 1 empate, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Israel aí vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 5 confrontos, 2 empates, 2 vitórias do Israel e 1 vitória da Áustria. Partida que podemos cravar vitória com empate da Áustria. O jogo de ambas as equipes marcam. Bélgica versus São Marino. A equipe da Bélgica aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe do São Marino aí é uma equipe que vem de 5 derrotas seguidas. Nos últimos 5 confrontos aí, 5 vitórias da Bélgica. A partida que podemos cravar vitória da Bélgica, o jogo acima de 3,5 gols. Croácia versus Hungria. A equipe da Croácia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. A equipe da Hungria aí vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Nos últimos 5 confrontos, 3 empates e 1 vitória para cada lado. Partida que podemos cravar vitória da Croácia. O jogo de ambas as equipes marcam. Eslováquia versus País de Gales. A equipe da Eslováquia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias e 2 derrotas. A equipe do País de Gales vem de 2 derrotas e 3 vitórias. Nos últimos 4 confrontos, 3 vitórias do País de Gales e 1 vitória da Eslováquia. Partida que podemos cravar vitória com empate da Eslováquia. O jogo de ambas as equipes marcam. Letônia versus Polônia. A equipe da Letônia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 5 derrotas seguidas. A equipe do Polônia aí vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nos últimos 4 confrontos, 2 vitórias, 3 vitórias do Polônia e 1 vitória da Letônia. Partida que podemos cravar vitória com empate da Polônia. O jogo acima de 1,5 gols. Macedônia do Norte versus Eslovânia. A equipe do Macedônia do Norte aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe da Eslovênia aí é uma equipe que vem de 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. Nos últimos 3 confrontos, 1 vitória para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate da equipe da Eslovênia. O jogo de ambas as equipes marcam. Países Baixos versus Irlanda do Norte. A equipe do País de Baixo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas, 1 empate e 1 vitória nas penalidades. A equipe do Irlanda do Norte aí vem de 4 vitórias e 1 derrota. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias do País de Baixo, 2 empates e 1 vitória do Irlanda do Norte. Partida que podemos cravar vitória do País de Baixo, o jogo acima de 1,5 gols. Rússia versus Escócia. A equipe da Rússia aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem embalado, 5 jogos de visibilidade, 5 vitórias seguidas. A equipe da Escócia aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias, 3 jogos sem vencer. Nos últimos 3 confrontos, 2 empates e 1 vitória da Rússia. Partida que podemos cravar vitória da Rússia, o jogo acima de 1,5 gols.
Argentina aí, Copa Argentina, Esportivo Estudantes versus Estudantes. A equipe do Esportivo aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 4 jogos de visibilidade. A equipe do Estudante aí vem de 4 derrotas e 1 vitória. Partida que podemos cravar a vitória do Esportivo Estudante com empate. O jogo de ambas as equipes marcam. Colômbia, Liga Águila, encerramento, Once Caldas versus Bucaramanga. A equipe do Once Caldas aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 derrotas, 2 vitórias e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Bucaramanga aí vem de 3 derrotas, 1 empate e 1 vitória nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Once Caldas, 1 empate, 1 vitória do Bucaramanga. Partida que podemos cravar vitória do Once Caldas com empate, o jogo acima de 1,5 gols. Patriotas versus Atlético Nacional. A equipe do Patriotas aí é uma equipe que vem de 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória. A equipe do Atlético Nacional aí vem de 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade nos últimos 5 confrontos. 3 vitórias do Atlético Nacional, 1 vitória do Patriotas e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Atlético Nacional. O jogo de ambas as equipes marcam. Independente Medellín versus Cúcuta. A equipe do Independente Medellín aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Cúcuta aí vem de 2 derrotas e 3 vitórias nos últimos 5 confrontos, 2 empates e 3 vitórias do Independente Nacional. Partida que podemos cravar vitória do Cúcuta com empate como uma possível zebra. O jogo de ambas as equipes marcam. Paraguai, Copa Paraguai, Libertad versus SP Luqueno. A equipe do Libertad aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 4 vitórias e 1 derrota. A equipe do Luqueno aí vem de 3 derrotas e 2 vitórias nos últimos 5 confrontos. 1 vitória do Luqueno, 2 empates e 2 vitórias do Libertad. A partida que podemos cravar vitória do Libertad. O jogo de ambas as equipes marcam. Uruguai, primeira divisão, encerramento, Defensor versus Liverpool. A equipe do Defensor aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. A equipe do Liverpool aí vem de 1 vitória, 2 derrotas, 2 empates e 1 vitória nas penalidades. Nos últimos 5 confrontos, 2 vitórias para cada lado e 1 empate. Partida que podemos cravar vitória com empate do Defensor. O jogo de ambas as equipes marcam. Penarol versus Randers. A equipe do Penarol aí é uma equipe que nos últimos 5 jogos vem de 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate, 3 jogos de visibilidade. A equipe do Randers aí vem numa zica, 5 jogos sem vencer, 3 derrotas, 2 empates. Nos últimos 5 confrontos, 3 vitórias do Penarol, 1 empate e 1 vitória do Randers. Partida que podemos cravar vitória com empate do Penarol. O jogo abaixo de 2,5 gols. E foi essa, galerinha, a análise e palpite mais possível zebra desta quinta-feira. Lembrando que estarei deixando todos os links necessários na nossa descrição do nosso vídeo, link do nosso Instagram para que vocês possam nos seguir lá. E agora vamos falar um pouco da nossa consultoria, galerinha. Lá você vai ter bilhete de ponto, dupla, tripla e muito mais. E o projeto Dobradinha. Interessado, entre em contato por esse número que está aparecendo aí ao lado da tela, via WhatsApp. Falou? Até o próximo vídeo, uma boa sorte a todos e valeu!